Ontem celebrou-se o 13 de maio em Fátima e em Espanha Pablo Iglesias cortou o icónico e parvo rabo de cavalo. Coincidência? Em princípio sim. Milagre, milagre, é o Comitê Central. Bem-vindos ao Comitê Central número 19, edição de 14 de maio de 2021. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar sobre a Carta Portuguesa de Direitos Humanos da Era Digital. Vamos falar também sobre o Médio Oriente, o conflito entre Israel e a Palestina. Eu acho que há lá um problemazito. E mais para a frente teremos, como é normal, o nosso camarada da semana e a sessão de esclarecimento, onde responderemos a uma questão dos nossos espectadores. Mas para começar, vamos então a direitos humanos, vamos a cartas portuguesas, vamos à Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital. Um decreto-lei aprovado há poucos dias, promulgado há poucos dias, e que estabelece algumas, na sequência de legislação europeia, transpõe também para Portugal alguma legislação sobre plataformas sociais e afins. Alberto e Carlos estudaram a fundo esta lei, tem a ver com direitos humanos, que eu sei que é uma coisa que vos interessa, portanto imagino que sim, que estejam a par de todos os... Não é? Eu posso começar? Avança. A lei não tem muito a ver com direitos humanos, a não ser com a falta deles, ou com o condicionamento deles. A maior parte do texto, infelizmente li aquilo, a maior parte do texto é conversa fiada, aquele jargão político feito de muito ecuménico, não é? Mas não tem nenhuma finalidade especial. Depois há um artigo, que é o artigo 6º do documento, é que é perigoso, muito resumidamente é perigoso. É um artigo que, à primeira vista, até parece que é um artigo contra o PS ou contra o governo, porque é contra a desinformação e define desinformação. Agora não tenho aqui o artigo de cor, mas como qualquer notícia ou opinião, eles não usam exatamente estas palavras, mas que possa prejudicar a economia do país, ou políticas públicas, etc. É mais ou menos aquilo que o Estado Novo fazia quando decretou a censura oficial. Aqui não se decreta a censura de forma oficial, mas não vejo o que é isto senão isso, não é? Não há diferença nenhuma. É uma forma de condicionar aquilo que sai nos mídias, e presumo que nas redes sociais também. É uma forma de condicionar a opinião. E, se fosse para evitar mentiras, se fosse para evitar patranhas e aquelas pantominices todas em que, por exemplo, o Dr. Costa e os seus ministros são exímios, de certeza a lei seria excelente, porque seríamos poupados a uma série de afirmações e de enganos e de logros que prejudicam, obviamente, o país. O problema é que aquilo vai ser julgado por pessoas escolhidas por quem de direito, ou seja, pelo PS e pelos amigos do PS, e essas pessoas vão julgar com certeza e vão condenar as opiniões, a desinformação, que no fundo é aquilo que desagrada ao poder. É óbvio que não é muito mais do que isso. E aí é que vem o perigo, porque estarmos dependendo, a nossa opinião ou as notícias que os jornalistas dão, quer dizer, os jornalistas e a opinião já é muito pouco contrária ao poder instalado, já é muito raro encontrar alguma coisa que vá contra o estado disto, não é? O status quo. Mas de vez em quando ainda há uma coisinha ou outra, como houve o caso, tivemos o exemplo recente da Sandra Felgueiras, no Sexta à Noite, que foi atacada por um secretário de Estado, lá, aquele senhor Galamba, e é para evitar que os sextas à noite sequer existam. Também tivemos aquela jornalista, estou a falar só da televisão, aquela jornalista da TVI, a Ana Leal, que já levou sumiço, não é? Isto é para evitar que haja necessidade sequer de haver esses despedimentos ou colocar os jornalistas nas prateleiras, porque a partir de agora a desinformação, ou seja, o protesto, a discórdia, o escrutínio, sobretudo, do poder vai ser julgado e punido. Oficialmente é isso. E isso num país em que sempre fez gala da sua Constituição e da democracia, da liberdade, que são coisas muito bonitas, mas é para encher a boca, porque na prática é isto que temos. Desculpem ter sido muito sério. Não, o tema isso obriga. Mas eu vou tentar apalhaçar um pouco depois mais para frente, mas para já vamos deixar o Carlos
explanar o seu ponto de vista. Manter o tom sério. Sim, sim. Eu vou discordar de uma coisa que o Alberto... Olha, vês... Que se fosse para impedir o Dr. Costa e seus correligionários de dizer umas certas coisas, que era bom. Eu acho que continuaria a ser mau, porque a liberdade de expressão também decorre da liberdade de dizer umas parvoíces e eventualmente até dizer coisas que cada um de nós acha que são negativas e que até possam ter efeitos negativos, porque a limitação da liberdade de expressão, por muito que a liberdade de expressão acabe por ter alguns efeitos negativos, por vezes a desinformação, um conjunto de coisas que podem efetivamente ter efeitos negativos sobre algumas pessoas ou grupos de pessoas, a limitação da liberdade de expressão é um caminho muito mais perigoso. Tu és um homem do mercado das ideias, não é, Carlos? Exatamente, do qualquer efeito positivo que essa... Eu quero só... Carlos, e tu também, Alberto. Concordo inteiramente com isso. Acho que o direito de dizer disparates é muito mais importante, a liberdade de dizer disparates é muito mais importante de qualquer outro valor nesta matéria. Claro que o Dr. Costa tem o direito de dizer o que diz, por muito que isso prejudique, no caso dele, pela posição que ele ocupa, por muito que isso prejudique o país, não é? Exatamente. Mas acho que sim. Eu até vou mais longe, acho que os riscos que corremos... Também não vais muito mais longe. Vamos exagerar. Os riscos que corremos especificamente com a desinformação, que são riscos que efetivamente podem causar algum tipo de riscos com mentiras e por aí, são menores do que os riscos que corremos em aceitar limites à liberdade de expressão. Claro. Isto porquê? Porque todos, ou quase todos, os outros direitos, quase todas as outras liberdades, derivam em boa parte da liberdade de expressão. Quando começamos a perder a liberdade de expressão, perdemos a capacidade de nos defendermos em relação a todos os outros limites à liberdade. E isso é extraordinariamente perigoso. E nós temos muitas vezes, quando olhamos para a história, temos um bocadinho aquela ideia que a história é um confronto entre bons e maus. E que a certa altura, em muitas alturas da nossa história, houve um grupo de más pessoas que queriam fazer coisas más e que, porque queriam fazer coisas más, limitaram as liberdades e os direitos das pessoas. E que toda a gente sabia que eles iam fazer coisas más e eram maus. Mas normalmente não é assim. Este tipo de limites à liberdade e aos direitos são sempre apresentados como coisas boas para as pessoas, que são limites à liberdade para defender o que quer que seja. Eu lembro-me aqui quando foi lançada... Nomeadamente defendê-las de não serem ofendidas por outras ideias, não é? Exatamente. Quando a censura foi lançada em 1933, tenho aqui o texto à minha frente. Achas que copiaram daí esta legislação? O objetivo era defender a sociedade de todos os fatores que desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum. É muito parecido. O que é muito parecido com aquilo que foi feito agora em 2021. Agora fala-se em proteger a sociedade. Eu agora não tenho aqui o texto, mas... E a verdade, não é? A questão da verdade. Toda a informação que possa causar prejuízo público, isto é 2021, não 33, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e aos bens públicos. Quase não se distingue uma coisa da outra. São duas coisas muito extraordinariamente parecidas. Ou seja, os limites à liberdade não aparecem porque um grupo de pessoas más quer fazer coisas más. Até pode ser por isso, mas nunca é essa a justificação, nunca é nós queremos fazer coisas más, portanto vamos limitar a liberdade. É sempre com justificativos deste tipo. E mais do que isso, é muito fácil assumir a perversidade do outro, mas até pode ser genuíno. Até pode ser, sim. Estas pessoas até podem genuinamente olhar para as fake news e para a desinformação e ver ali um risco tremendo que é preciso proteger e vamos limitar alguma liberdade de expressão. Mas é só para isto. Só não olharam com algum cuidado para a história, não é? Para o que no passado daí... De qualquer maneira, mostra que há má fé nisto. O facto do maior produtor de fake news em Portugal neste momento, não é o único, obviamente, mas é o maior, é o PS, é o Governo. E é evidente que o PS e o Governo não iriam propor
e aprovar um projeto, um projeto de lei que visasse prejudicá-los. Portanto, obviamente há má fé. A desinformação que eu saiba não vem, ou pelo menos a desinformação que é perigosa, não vem do POUS ou do MIRN ou agora é o PME. Sim, vem de quem tem poder para disseminar essa informação, não é? É lógico. Pois, o problema é que disto vai um bocadinho em contra, basicamente, a tudo o que nós dizemos em todos os programas, é que naquele eixo fundamental do equilíbrio de poder entre o Estado e o indivíduo, não é? Isto puxa-nos sempre cada vez mais para o lado em que o Estado tem cada vez mais poder. Claro. Não só nesta questão do controle da informação especificamente, mas esta carta também introduz, por exemplo, a tarifa social de acesso à internet. Lá está, mais uma medida que parece muitíssimo bem intencionada, mas que no fundo está a criar ainda mais dependência em relação ao Estado, está a ligar ainda mais, a fazer depender ainda mais a vida diária das pessoas. Também o Estado passa a legitimar aqueles programas, aqueles sites ou produtores de conteúdos que fiscalizam a informação, os fact-checkers. Sim, exatamente. O polígrafo já é um excelente fact-checker, porque, quer dizer, subscreve tudo mais ou menos o que interessa ao governo. Vamos ter mais polígrafos iguais ao polígrafo, aparentemente. Pois, a chatice genericamente, eu acho, destas questões dos direitos humanos, e não serei a primeira pessoa a anotá-lo, é que estas cartas de direitos humanos, quer sejam os tradicionais da ONU, quer sejam estas coisas agora, é que estes direitos humanos, estas cartas são redigidas por outros humanos que legislam sobre os direitos dos outros humanos, seus subditos, digamos, e o que alguns humanos podem dar como liberdade, alguns humanos podem tirar como liberdade. Portanto, eu acho que os Founding Fathers tinham falado nisto nos Estados Unidos, atenção, e eu não sou propriamente uma pessoa religiosa, mas há certos direitos que não nos são concedidos pelo Estado. O Estado não nos concede direitos nenhuns. O Estado, quanto muito, contratualiza connosco algumas limitações a esses direitos que nós, de livre vontade, decidimos ou não, nos casos em que corre bem, contratualizamos com o Estado e abdicamos parcialmente em prol de outra coisa qualquer. Agora, nós não podemos estar à espera. O Estado não nos concede direito nenhum, não nos concede a nossa liberdade, nem nos concede nosso direito à procura da felicidade. Isso não é, o Estado não nos concede isso. Isso é intrinsecamente nosso, isso é um direito intrínseco de cada ser humano. Isso não é uma resolução da ONU que estabelece quais são esses direitos. Usar isso para embrulhar as medidas normalmente restritivas, é isso que se chama propaganda, não é? Gostei de ouvir aqui o Tiago Ron Paul Dores. Sim, olha, boa. Muito obrigado. Muito obrigado, não estava à espera. Mas por acaso, Ron Paul está envolvido numa polémica muito gira com o Dr. Fauci. Hoje ou ontem, vale a pena ver essa polémica numa audição ao Dr. Fauci, que é esmigalhado por Ron Paul. Sim. Eu gostaria só que não passasse impune ou incólume o facto de na Assembleia da República este projeto de lei ter sido aprovado por todos os partidos e ter tido abstenção de 2 ou 3. Teve do PCP, dos Verdes, Iniciativa Liberal e Chega. PCP, PCP, Liberal, desculpa. Os Verdes, não vamos achar que é um não, partido. Não. A Iniciativa Liberal e o Chega, esses abstiveram-se. Mas porquê uma abstenção? Isso é que eu não percebo. Porquê uma abstenção? São indiferentes a esta lei? Eu não percebo o sentido dessa votação. Não percebo quem é que... Sim, a abstenção parece uma indiferença. E depois é um consentimento, em última instância. Não é? Pois, é pior aí. De certa forma é pior ainda. Tipo, não sei, não consigo perceber essa posição em relação, não só a esta, mas a esta em particular. A mim surpreendeu-me por motivos diferentes, mas a do Chega e da Iniciativa Liberal, sim. Sim, foram de facto... Não percebi. Quem se não é que esteja à espera de ambos os partidos, de grandes maravilhas ou isso, mas achava que nesta questão, até por uma questão de demarcação, mas não, estiveram-se. E os outros, PSD, CDS, PS, claro, e o PAN, que foram os que propuseram o assunto, votaram a favor, não é? Mas aí, bem, atenção, o PAN agora esquece, não é? O PAN deixa de haver touradas na RTP, o PAN vai votar em tudo o que o PS lhes pedir para votar, porque acho que o grande desígnio do PAN está alcançado. Nós, nesta primeira parte, e a propósito de direitos humanos, se calhar ligamos com a questão de Israel, porque creio que vocês tinham a solução para os problemas do Médio Oriente, não é? Temos ainda uns minutos. Isso resolve-se no instante. Sim. O que é que... Passa-se qualquer coisa em Israel. Diz que há lá... Não, acho que a novidade é que Israel ter respondido a ataques do Hamas. Isso normalmente é notícia.
O oposto que acontece basicamente todos os dias, aquele Arandome está em chaga de tanto rebentar mísseis lançados pelo Hamas, mas isso é menos notícia. Não sei o que é que você apraz dizer sobre isto. Começa tu, Carlos, se quiseres. Epá, posso começar e se calhar com uma pequena revelação que se calhar acho que serei o único de nós os três que já esteve sob um ataque de rockets, portanto posso falar com alguma... Epá, eu não vou dizer mais nada e peço desculpa por esta introdução. Se for preciso retirar alguma coisa... Não, há uns anos, não foi em Israel, foi na Líbia, quando viajei para lá, quando pensava que aquilo já estava pacífico, depois do final da primeira parte da guerra na Líbia, depois da queda do Gaddafi, aquilo teve ali um períodozito de paz. Eu trabalhava lá na zona e a certa altura ganhei confiança suficiente para viajar para lá, e foi precisamente no princípio da segunda parte da guerra. Deixa-me adivinhar, mas ias a atravessar a estrada quando saíste do aeroporto e passa a pick-up com o Gaddafi amarrado atrás do rojo. Não, ele já tinha morrido uns meses antes. Ok. Não, foi mesmo tive a má ideia de ficar no mesmo hotel onde, na altura, alojaram o primeiro-ministro líbio, e havia lá uns grupozinhos que, pronto, queriam forçar os senhores do hotel a entregarem o senhor primeiro-ministro, e então acordei às 4 da manhã com aquilo que eu pensava ser fogo de artifício. E não, era um não era o Sporting. Não era o Sporting. Não, eu pensava Tripoli, que tinha sido campeão. Exatamente, pensei na altura que fosse, pronto, e afinal eram uns rocketsitos que estavam a atirar lá para o jardim do hotel. Mas, é assim, nós estamos, Israel, eu acho que nós não temos essa percepção do que é viver num país desenvolvido, um país ocidental desenvolvido, em que em que tudo é igual, se calhar, à nossa vida aqui, em Israel, tirando algumas diferenças, excetuando essa parte, que em qualquer altura pode cair um rocket no jardim ou na varanda, e não deve ser muito fácil viver dessa forma, nessa perspectiva, não saber aquilo que vai acontecer. Certamente a vida em Gaza também não é propriamente muito agradável, mas e aqui vou falar só de uma questão, que é a questão da proporcionalidade, que é algo que eu honestamente não entendo. E não entendo, porque se eu for a passar na rua e vierem 5 pessoas com o objetivo de me matar, e a única forma de evitar isso que eu tenho for matar as 5, é isso que eu vou tentar fazer. Não vou dizer, eu sou só uma vida, vocês são 5, portanto, só vou deixar. Vou deixar que isto aconteça assim. Obviamente. E há aqui outra coisa que normalmente as pessoas que apoiam Israel também não entendem, que é porque é que só se critica Israel, não se critica Gaza e não se critica o Hamas e por aí fora. Nós temos e devemos ter níveis de exigência diferentes com Israel em relação a um grupo terrorista, porque Israel, a razão que nos faz defender Israel no Ocidente é porque fazem parte da nossa família de Estados democráticos ocidentalizados e por aí. Portanto, têm a obrigação, para fazerem parte desta família, de terem critérios diferentes quando fazem guerra, que não esperamos de umas tribos afegãs ou do próprio Hamas. Nomeadamente a proteção de civis. É verdade que o Hamas coloca os civis como escudos. E lança mísseis a partir de escolas. E lança mísseis contra civis em Israel de forma completamente sem avisar, sem muitas das coisas que Israel faz. Mas isso não justificaria em nenhum caso que Israel fizesse exatamente a mesma coisa. E não faz, Carlos. E não faz. Mas note, aquilo que eu estou a dizer é que quando se trata este assunto, não estamos a tratar de uma guerra entre partes moralmente iguais. Ou seja, as nossas exigências para com Israel, até pelo apoio que o Ocidente dá a Israel, o suporte político que dá, tem que ser maior do que aquilo que temos com o Hamas. E aí, para mim, quanto a mim,
não há questões em relação a isso. Portanto, cada vez é normal que, se Israel cometer alguma violação dos direitos humanos nesta guerra, que seja muito mais criticada do que as dezenas que o Hamas faz. É normal, porque temos outros critérios para avaliar Israel que não temos para avaliar o Hamas. E sobre o Hamas, deixo o último comentário a isto, que é a ironia, que é termos tantas pessoas de esquerda e de extrema esquerda a apoiar uma organização que é a mais evidente organização de extrema-direita que existe ali. Obviamente, homofóbica, estamos a falar de misoginia, racista, uma organização fascista, sobre qualquer critério que se possa usar, é uma organização fascista de extrema-direita, e de repente, sempre que está em confronto com Israel, como Israel tem o apoio dos americanos, o que coloca ali... Israel é uma democracia, Carlos. Exatamente. O problema é esse. Israel... Eu não iria... Eu acho que é anti-americanismo que depois se transpõe para um anti-israelismo e por aí fora. Independentemente das boas críticas que se possam fazer a Israel, acho que é muito isso. É muito esse o caminho. Só que esse caminho leva a que se rompam imensas linhas vermelhas que na política interna se impõe, que é o apoio, ou pelo menos a solidariedade, com um grupo de extrema-direita que é mais de extrema-direita do que qualquer partidozito que haja por aí de extrema-direita na Europa, que é assumidamente racista. Carlos, quando foi, desculpa, sim, tens toda a razão, mas quando foi a guerra das Falkland, o PCP esteve do lado da Argentina. A Argentina do regime que acolhia os nazis, não é? É isso. O regime de extrema-direita argentino que acolhia os nazis. Porquê? Porque a Inglaterra era uma democracia. O Bloco de Esquerda e o PCP nunca na vida estariam, eles estão sempre do lado errado da história, mas aquilo é genético. Entre uma democracia e uma ditadura, seja de que espécie for, eles estão sempre do lado da ditadura. O facto de ser de extrema-direita ou de extrema-esquerda, isto não é uma opinião minha, isto são factos. Eu nunca os vi defender, eles nunca defenderiam a Suécia contra a Nicarágua, por exemplo. Se de repente, não sei como é que está a Nicarágua atualmente, presumo que está lá o Ortega ou qualquer coisa. Deve estar ótimo. Quer dizer, nunca se vê aquela gente defender uma democracia. É sempre o inimigo deles é sempre a democracia. Isso faz algum sentido, do ponto de vista totalitário daqueles partidos. Agora, deixa-me só discordar do Carlos. Eu acho que ele tem razão quando nós dizemos quando diz que nós devemos ter uma exigência para com Israel que não temos para com um bando de terroristas como o Hamas, não é? Agora, eu acho que as pessoas que criticam Israel não é por terem essa maior exigência para com Israel. As pessoas criticam. A grande maioria das pessoas que criticam Israel critica porque não gosta daquilo. Porque eu acho que há alguns casos que eu conheço à direita que eu acho que há ali antissemitismo mesmo, daquele tradicional. Há um certo antissemitismo da esquerda, da extrema-esquerda, e há, sobretudo, o facto, repito, de Israel ser uma democracia. E aquilo incomoda, sobretudo à esquerda, incomoda muita gente. O facto de uma democracia existir e naquele lugar e representar o que pode representar e, tornar mais nítido o contraste com o que está à volta. Sim. Ser o único Estado na região que, aliás, é o Estado na região onde os 700 ou 800 mil árabes que vivem e trabalham em Israel melhor vivem, na região de longe. Claro. O grande problema de Gaza e da Cisjordânia, neste caso da faixa de Gaza, é realmente o Hamas. E as grandes vítimas do Hamas são, antes de mais, os palestinianos que vivem na faixa de Gaza. Porque, como tu disseste, Carlos, o Hamas não é mais do que um grupo terrorista que bombardeia indiscriminadamente Israel e bombardeia tudo o que tem para bombardear e só não tem sucesso porque realmente Israel montou um sistema de defesa que é bastante eficaz na destruição desses mísseis ainda em pleno voo. E penso também que o simples facto de existir a faixa de Gaza e de nunca ter sido intuito de Israel de liquidar a população da faixa de Gaza e acabar com a faixa de Gaza é um sinal bastante evidente de que o exército israelita é até bastante criterioso, tanto quanto se consegue ser criterioso a combater um grupo terrorista que usa escudos humanos para perpetrar os seus ataques. O que aconteceria, desculpa, aos israelitas se o Hamas tivesse o poder bélico? Pois, exatamente. Há um indivíduo que eu gosto de ouvir, o Carlos em princípio não vai gostar, que é Dennis Prager, é um radialista americano conservador. Ele põe esta questão de uma forma bastante simples que eu acho interessante. Ele pergunta o que é que aconteceria hoje
se Israel depusesse as suas armas. E o que é que aconteceria hoje se os Estados Árabes vizinhos de Israel depusessem as suas armas? Claro. No primeiro caso, o Estado de Israel desaparecia no próprio dia, como várias vezes os Estados Árabes vizinhos tentaram que acontecesse nas últimas décadas. No segundo cenário dos Estados Árabes vizinhos de porem as armas, haveria paz no Médio Oriente. Portanto, acho que a questão é bastante simples. É difícil de resolver, mas o problema é efetivamente bastante simples. É que uma parte quer ver a outra morta, e ponto final. E portanto, o problema é simples, é difícil de resolver, mas é razoavelmente simples. Não, tens razão, o problema é muito mais isto não simples. são, atenção, as palavras não são minhas, mas de facto é a abordagem que me parece fazer mais sentido àquela região que eu tenho visto ultimamente. E depois só mais um ponto, que é o seguinte, que eu acho que também é relevante. Há um Estado judeu no mundo que é mais pequeno que o Alentejo e não consegue viver em paz. Eu uma vez expliquei a um amigo de extrema esquerda essa dimensão geográfica de Israel, a dimensão territorial de Israel. E ele tem cerca de 22 mil km², Israel. Ele ficou genuinamente surpreendido, porque eu imagino porquê, porque estava sujeito àquela propaganda do aumento dos territórios, dos colonatos. Sim. Ele devia achar que Israel já estava ali, mais ou menos já próximo da Rússia em tamanho. Por exemplo, na sequência daquele ataque preemptivo de Israel em 67, creio eu, ao Egito, em que Israel toma conta de toda a região do Sinai, que é maior, muito maior que o território de Israel, uma zona riquíssima em petróleo, que posteriormente devolveu ao Egito. E, portanto, o Estado de Israel é efetivamente mais pequeno que o Alentejo. E é o Estado judeu que existe no mundo. E que naquele território, também talvez seja interessante dizer, naquele mesmo espaço geográfico que se chama Palestina, nunca existiu outra nação que não fosse uma nação judaica. Esta é a terceira, digamos, encarnação do Estado de Israel. E nunca naquele território houve nenhuma nação árabe, nem nenhuma nação muçulmana, nem nenhuma nação palestiniana. Não houve uma nação palestiniana, e o termo palestiniano é curioso. Não houve nenhuma. Era um termo que os árabes reagiam com desagrado, até os anos 30, 40, 50. É um termo cunhado pelo Império Romano, na sequência de uma sublevação dos judeus da então Judeia, que foram desenhados pelo Império Romano, que passou a chamar aquele território Palestina. Mas o uso moderno do termo, os árabes achavam depreciativo. Os árabes, até na primeira metade do século XX, depois com o Arafat e com o LP, assumiram o termo palestiniano. E assumiram por questões políticas, de frente, de emblema. Porque, na realidade, aquela gente, eles não é um povo especificamente palestino. Que é uma mistura de jordanos e sírios, etc. Mas pronto, a partir de uma certa altura, tudo bem, a história acontece assim e muda muitas vezes, mas o termo palestiniano passou a ser assumido por eles. Mas até uma certa altura eles eram um insulto. Eles consideravam-se dos seus países de origem, Jordânia, etc. Não se consideravam palestinianos nenhuns. Mas para efeitos de política internacional e de causar estas comoções que vemos no jornal público e nos nossos telejornais. Sim, isto levava esta conversa, não acabava mais. Porque é que existe a faixa de Gaza e a Cisjordânia e porque é que esses árabes nunca foram acolhidos por nenhum país árabe vizinho, sendo nunca todos quiseram, árabes os países vizinhos, nunca quiseram essas populações, basicamente para terem enclaves no território israelita, a partir dos quais permitam lançar ataques terroristas, nomeadamente. E portanto, não ter as vítimas também que pudessem... Sim, e não responder na prática exatamente como um Estado teria de responder perante estes ataques a outro Estado de Direito, digamos assim. Mas enfim, isto está um bocadinho sério, se calhar vocês se estiverem de acordo, passávamos ao camarada da semana, que eu acho que vai proporcionar alguma comicidade e aligerar talvez um bocadinho o tom. Parece-vos bem? Vamos a isto? Vamos a isso. Então voltamos já com o camarada da semana. E o camarada da semana é Luís Filipe Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica, que foi esta semana ouvido no âmbito da Comissão Parlamentar às perdas do novo banco. Foi ouvido na qualidade de grande devedor. Eu pensei que o gajo que se chama grande devedor, pensei que fosse um tipo que pagasse tudo como deve ser. Parece que é um grande devedor. Paga ali tudo certinho. Pensei que era isso, mas afinal não. Afinal parece que há problemas com garantias para os empréstimos que foram contraídos e por aí fora. Mas se calhar, Carlos, não sem desprimor Alberto, mas Carlos, como isto tem a ver com questões até financeiras ou económicas, se calhar o Carlos tem pormenores para nos avançar sobre este assunto. Ouviste a audição? Escutaste a audição? Aquilo que andamos ali à volta foi basicamente um grupo de empresas liderado ou gerido pelo Luís Filipe Vieira, que tinha um conjunto de dívidas,
A certa altura, essas dívidas deixaram de ser pagas. Então, o que é que o novo banco fez? Vendeu essas dívidas, uma dívida de 10 milhões de euros, vendia por 5, como já achava que não ia obter os 10 milhões de euros, vendia-as por 5 e depois alguém as comprava e de alguém vestia um fraque, não é? E ia bater à porta de casa do Luís Filipe Vieira. Buscar 8. E depois havia ali um problema que a pessoa que as tinha comprado por 5 e depois conseguir buscar 8 era alguém próximo de Luís Filipe Vieira. Isso claramente é um problema, porque alguém andou a ganhar dinheiro à custa do novo banco, não só quando obteve o empréstimo que aparentemente não podia pagar, como depois como obteve algum tipo de lucro com a revenda da dívida que o novo banco teve que vender a saldo. Se isto não é empreendedorismo, não sei o que é. É duplo muito... empreendedorismo, não é? Quando se contrai a dívida, realmente, não a pagando, e depois quando se paga recupera menos, a dívida, mas mais do que o novo banco recebeu por ela. Eu acho que esta é a situação do país, e ele não é o único. Já estiveram lá outros grandes devedores que se viu que passaram por processos muito, muito parecidos. E mais do que isso, se por acaso, naquela altura, Passos Coelho não tivesse deixado o BES cair, os custos para os contribuintes via Caixa Geral de Depósitos ou via injeção direta do governo teriam sido extraordinariamente maiores. Mas mais do que isso, essas pessoas, para além de Luís Filipe Vieira, ainda andariam por aí a ir buscar a mesma quantidade de empréstimos, a ter a mesma capacidade de subtrair fundos à banca. Ouviu-se recentemente falar daquele caso do Zemar. Obviamente houve ali uma violação do direito de propriedade dos pequenos proprietários que têm lá umas barracas de madeira, e a propósito disso, descobriu-se outra coisa: a forma como os proprietários originais do empreendimento conseguiram financiar aquilo. E aquilo que nós sentimos em Portugal é que não ser um bom empresário, ter um bom projeto, não é suficiente, não é o principal para obter financiamento bancário. A banca está de tal maneira politizada que qualquer pessoa que tenha acesso a bons contactos políticos ou bons contactos dentro da elite dos bancos consegue financiar um negócio, por muito mau que seja, como é o caso do resort do Zemar. Por muito mau que esse negócio seja, se tiver o apelido certo, se tiver o contacto certo dentro da política, consegue que a banca financie esse negócio, enquanto não sei quantos pequenos e médios empresários que podem até ter um bom negócio com uma boa rentabilidade, como não têm os apelidos certos, como não têm os contactos certos dentro da política, não conseguem. E isso é assustador. Desculpa estar a falar demasiado sério, hoje o programa está um pouco sério, mas isso é assustador para o país, porque o país já é muito pobre em capital, ou seja, tem pouco investimento. O país já tem pouco investimento. E aquele que investe, como é feito através dos empréstimos da banca, investe mal. Já não basta termos muito pouco investimento, aquilo que fazemos é mal feito, porque não existem os incentivos para que os bancos emprestem o dinheiro para os negócios certos. Os incentivos que existem é que emprestem aos amigos do regime, aos políticos do regime, aos amigos desses políticos, e depois fazem-se estas comissões parlamentares de inquérito, que são muito bonitas, fazem um grande espetáculo televisivo, mas consequências zero. Porque aquelas pessoas vão continuar a andar por aí, a desviar recursos que o país precisa para investimentos a sério, e vão continuar a andar por aí, porque amanhã isto esquece tudo. O Cabrita faz uma coisa qualquer, há um penalti por marcar, e o Cabrita faz uma coisa qualquer bem feita. Mal feita, que ele faz coisas mal feitas. Se for bem feita é que vai distrair. Se for bem feita é que vai distrair as pessoas. E é isso que faz de Portugal um país pobre. É precisamente ter uma profunda incapacidade, não ter capital próprio, não ser capaz de atrair capital estrangeiro. E o pouco capital que vai tendo, investe-o desta forma, porque temos um sistema que funciona assim. E toda a gente se lembra daquilo que aconteceu dos assaltos aos diferentes bancos,
que aconteceram ali no período de 2011, 2012, 2013, que aconteceu no BCP, a Caixa Geral de Depósitos, que já é uma entidade pública, que algo muito único em Portugal, que o Estado ter o maior banco de retalho do país, que é na Europa quase não acontece em lado nenhum, ou seja, o Estado já controla o maior banco, depois através de proxies vai controlando alguns dos outros bancos também, e temos todo o setor bancário a conceder empréstimos desta forma a pessoas que apenas têm uma coisa, não têm bons negócios, não têm capacidade de gestão, têm uma coisa que é bons contactos. E isso é muito perigoso para o país. Bom, realmente está sério o programa, mas parece-me muito bem. Alberto, queres acrescentar alguma coisa? Não há. Faça o que o Carlos disse, está quase tudo dito. Eu só gostaria de dizer que eu nem me importaria tanto de ser roubado por empresários manhosos, mas custa-me ser roubado por pessoas como o Sr. Luís Filipe Vieira. É esse o problema. É como mas na que política... é aquele bigode que não só o bigode, e não é o facto do Benfica, eu não ligo às coisas da bola, isso não me interessa. Mas é como na política, eu nem me importaria tanto de ser mal governado, mas se fosse mal governado por maus governantes com pinta, com alguma coisa. Nós somos governados e somos roubados por governantes e por rústicos. Isto é uma gente absolutamente boçal. Eu acho que tu subestimas muito a inteligência desta malta. Eles podem são manhosos. Eles podem usá-la para as coisas erradas. Streetwise. É a diversidade da vida. Exatamente. Se eles fossem tão bons a gerir o país como são a gerir a comunicação do governo e do PS, que é extraordinariamente bem gerida, é que é impossível eles estarem onde estão nas sondagens com todos estes casos. Acho que em qualquer país, se olhássemos só para os casos dos últimos 6 meses, o governo já teria caído. Certo. Pelo menos estaria com menos de 20% nas sondagens. É uma extraordinária capacidade de comunicação. É um tipo de inteligência específico próprio para que podemos chamar manha, mas quer dizer, o Dr. Costa, sinceramente, não é? O homem até podia ser um grande político, não, podia ser um ótimo governante, que não é péssimo, mas quer dizer, ele não sabe falar português, não sabe, genuinamente, e escreve assim, escreve mal. Quando eu digo capacidade de comunicação, não é isso, não é? Eu sei, mas quer dizer, eu estou a tomar a coisa muito literalmente, mas podia ser gente um bocadinho mais sofisticada, podiam ser, dentro do político manhoso, podia ser um bocadinho... Sim, imagina que era o Frank Sinatra, tu estavas encantado. Encantado. Tu estavas encantado com estas moscadinhas. O Rat Pack, aquela malta de Las Vegas, que andava ali à volta do Sinatra, o Peter Lawford e não sei o quê, e o Dean Martin e tal. Isso é impecável, não é? Esses sim podiam roubar à vontade e podiam ser péssimos políticos. Estou parcialmente a brincar. Agora, uma pessoa olha para este senhor Vieira, como olha para a maioria dos outros dirigentes da bola, não é? Mas este é um caso. E por vistos é um grande devedor, é um extraordinário devedor. E uma pessoa fica siderada assim, é um tipo destes que nos está a roubar? É uma pessoa deste nível? Estamos a ser levadinhos. Alegadamente. Parece que houve lá problemas. Eu pensei que os problemas ao nível da construção do Luís Filipe Vieira fossem mais com o plantel do Benfica. O roubar é alegadamente, claro. Nós podemos pedir ao nosso Tosé, que nos trata da pós-produção, vamos lá, aproveitamos para agradecer aqui, que coloque um alegadamente durante alegadamente, não, claro sim, então, pelo amor de Deus, a piscar tudo alegadamente, porque pronto, o senhor não está a passar a perna, ou a tentar passar a perna, está certamente, e não alegadamente. Isso parece mas eu acho que, atenção... Olha que ele tem melhores advogados que tu, pá, cuidado. É capaz. Segundo eu ouvi, havia projetos que garantiam estes empréstimos, só que ainda não estavam feitos. Um dia, acho que há uns terrenos que um dia se construírem lá prédios, e se esses prédios forem vendidos a bom preço, eventualmente o banco tem o dinheiro de volta. Portanto é esperar. É esperar, ter calma, não sermos precipitados. Há lá um palheiro qualquer, não é? Supostamente vai-se construir eu acho que o palheiro, segundo as últimas informações que recolhi, o palheiro já teria sido vendido por 5.000 euros, se não estou em erro, à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Será possível? Fantástico. Então, eu não sei quanto é que estão os palheiros. Já estava cheio. Eu li essa notícia, palheiro. Não sei que Vieira, palheiro vendido por 5.000 euros. Eu não sei quanto é que está o metro quadrado do palheiro, mas se calhar estava cheio. E a Deixa palha pensar, 200 milhões de euros, menos esses 5.000 euros que aparentemente já terão sido recompensados. Já estás a ver? Já está amortizada boa parte da dívida. Faltam 199.995.000 euros. Pronto, estás a ver? A coisa resolve-se. Bom, ficamos por aqui.
Voltamos já de seguida para finalizar com a nossa sessão de esclarecimento. Até já. E estamos de volta para a sessão de esclarecimento. A pergunta hoje é um bocadinho complexa e por isso o Alberto trouxe alguém capacitado para responder. Chegámos à conclusão que aqueles nenhum de nós vilões era dos capaz. filmes de James Bond, pá, mas com um cão. Em vez do gatinho branco, é o cão preto. Normalmente é um gato, pois, eu arranjei um cão preto. Este vilão deve ter com o gajo, deve ser mesmo torcido, pá. Em vez de um gato branco, tem um cão preto. Bom, a pergunta desta semana é uma pergunta... vamos relembrar os nossos ouvintes e espectadores que podem enviar as suas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta desta semana é do Gonçalo Muniz. O Gonçalo gostaria de saber a nossa opinião, em especial a do Carlos, que é economista. Obrigado, Gonçalo. Mas há outro economista no painel, quase tão prestigiado como... E não sou eu. Bom, a questão é sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência. Em concreto, o Gonçalo gostaria de saber se achamos que o Fundo de Recuperação e Resiliência, irá causar inflação. Lá está. Uma questão claramente para o economista do painel. Força, Alberto, avança. Ou o cãozinho, que entretanto foi embora. Achou pouco desafiante a questão. Exatamente. Carlos, queres avançar? Sim. Inflaçãozinha, vamos lá. Normalmente uma coisa causa inflação se aumentar a procura mais do que a oferta é capaz de esticar. E depende muito do tipo de procura que vai estimular. E eu acho que vai estimular a procura para aqueles projetos dos amigos do governo. Agora, a questão lá estás tu, pá, mas que embirração. Mania. Que embirração, pá. A dúvida é, a oferta vai flexibilizar? Eu acho que sim, porque acho que os amigos do governo serão capazes, quando a procura aumenta, os amigos também aparecem por todo lado, portanto acho que não haverá grande inflação, porque a oferta vai responder, como tem respondido nos últimos anos. Sempre que aumentaram os fundos, aumentam os amigos e aumentam os negócios. Gostava de saber em que livro de economia que tu viste esse gráfico de procura e de oferta. Se foi no Samuelson, que ele traz isso dos amigos vigaristas e tal, e dos projetos mafiosos. Eu acho que é um livro qualquer, acho que é do Gladwell que apresenta esta perspectiva. Sim. Ok. Temos que estudar isto, Alberto. A inflação dos negócios de amigos normalmente é relativamente pequena porque a oferta reage. É muito aquilo que chama uma oferta muito elástica, exatamente. Elástica. Certo. Alberto, queres acrescentar alguma coisa de também ela muito esclarecedora a esta questão? Que desagradável. Não foi tanto. Uma pessoa vem aqui para isto para ser insultado. Este é um fenómeno muito mais sociológico do que económico. Bem, safaste bem, por acaso safaste bem, por acaso. E até psiquiátrico, ou pelo menos psicológico, não sei. Agora sim filosófico. Foi insultuoso. Pois foi, agora... Mas, exato. Nós tivemos vários exemplos que o mercado reagiu que o empresariado, no caso, também reagiu com muita agilidade, e no caso dos amigos, não é? Com esta história da Covid, quando os tipos, de início era desaconselhável usar máscara, sim, e era desaconselhável uma série de coisas, de repente começaram a aparecer uma série de empresas ligadas lá está, dos amigos, que começaram a importar máscaras e álcool gel e as luvas, não sei o quê, de todo lado. E não houve inflação, até houve deflação. Não houve nada. E outro caso giro foi eu só comprei uma máscara nos primeiros dias, porque realmente assustei-me, pensava que tinha aí o... Pai, a 50 euros, exato. E dei aí uns 5 euros por uma máscara, ou 10, ou qualquer coisa por uma. E hoje em dia as máscaras não. Eu costumo apanhá-las do chão, porque por uma questão de reutilização e ecologia, costumo usar as que apanho muito do bem, chão. Faz muito bem. Mas realmente não usas máscaras que apanhas do chão. Estou a brincar, não. Eu não uso máscara. Só quando entro nas bombas de gasolina para pagar o combustível. Essa provavelmente já tem o bicho mais fraquinho, o que te dá aquela dose estritamente necessária para ganhar defesas. O Carlos acreditou por um instante que eu usava máscara. Não lhe pareceu uma coisa impossível de tu fazeres. Não, Obrigado pela conta que me tens. Bom, eu acho que é o tom certo, se calhar para terminarmos a sessão de hoje, se estiverem de acordo. Lembrando aos nossos espectadores e ouvintes que estreamos todas as semanas às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro. Depois estamos também no canal de YouTube da Cor do Dinheiro e em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.
Acompanha-nos. Despede-se que ele não me larga. Ora, Agora. o Zequinha, está o Zequinha. Epá, ponham 5 estrelas onde der para pôr, mais por causa do Zequinha, eu acho que ele claramente merece. E nós ficamos por aqui, despedindo-nos até para a próxima semana. Até lá. Até para a semana. Deus.